Hoje nós estamos aqui para falar do segmento de geração de energia elétrica. A Celesc, além do segmento de distribuição, que é a energia que chega na casa das famílias e das indústrias, ela também atua no segmento de geração. Nós temos no estado distribuídos, pelo estado, 12 usinas em plena operação e uma em processo de reativação. Elas são chamadas também de CGHs e PCHs. Mas o que é uma PCH e uma CGH? Uma PCH e uma CGH são pequenas usinas hidrelétricas capazes de gerar energia em pontos onde grandes usinas não podem ser instaladas. A gente diz que são fontes de energias renováveis, com baixo impacto ambiental e são fontes capazes de gerar energia próximo de centro de cargas, minimizando muito o custo de implantação. Voltando a falar de Celesc, nós temos essas 12 usinas que estão em operação no estado de Santa Catarina. São usinas antigas, nós temos feito vários investimentos para mantê-las em plena operação. Apesar dessas usinas serem antigas, a Celesc mantém um plano de melhoria e modernização do parque gerador, garantindo uma confiabilidade na geração de energia. Hoje, nós podemos dizer que o índice de disponibilidade de geração dessas usinas são comparáveis com os índices de disponibilidade de usinas novas. Ou seja, outra característica bem importante das usinas é que são equipamentos que podem ter décadas e décadas de geração contínua e confiável. Essas usinas da Celesc, quando elas foram construídas há muitos anos atrás, algumas com mais de 100 anos de idade, elas foram concebidas visando atender a população daquela região ou alguma indústria que tinha por objetivo ampliar sua produção, até mesmo indústrias que não tinham geração de energia elétrica. E na época em que essas usinas foram concebidas, elas foram pensadas unicamente para atender um centro de carga, uma necessidade para o município, para a região em que ela está inserida. Então, naquela época, como ela falou há 100 anos atrás, não se estudava o potencial ótimo do rio de geração. Se instalava simplesmente uma usina que poderia atender aquela carga que se tinha, aquela demanda que se tinha. Com o passar dos anos e as usinas da Celesc em operação, a equipe da Celesc observou que tinha um potencial adicional nessas usinas. E então a Celesc começou a realizar estudos prevendo projetos de ampliação. Então, o que são esses estudos? A Celesc faz estudo de hidrologia, de relevo, estudos sociais, estudos econômicos e define o aproveitamento ótimo do rio naquele ponto em que a usina está inserida. E aí define qual é a capacidade que ela pode ser ampliada. Então, essas PCHs, elas são ótimas para instalação em qualquer região do estado, enfim, do nosso país, justamente porque nós temos muitos rios e esses rios comportam geração de baixa capacidade. Então, é muito importante, sim, esse segmento de PCHs e CGHs, porque temos uma facilidade ou até uma oferta de rios muito maior do que de hidrelétricas. E quando falta chuva, essas grandes hidrelétricas elas não conseguem gerar a energia necessária para o país, para a região. E aí o que acontece? O sistema é obrigado a acionar as usinas termoelétricas, que têm um custo caro de geração e são altamente poluentes. Nessa hora que a gente olha para as nossas PCHs e para as PCHs que estão distribuídas aí pelo estado, e a gente vê a grande vantagem que tem delas existirem. Sobre as vantagens, mais uma vantagem das PCHs e CGHs é que elas são consideradas fontes de geração de energia limpa, ou seja, ao longo do processo produtivo de geração de energia não há emissão de poluentes ao meio ambiente. O impacto ambiental para a implantação desse tipo de usina é baixo, tendo em vista que ele usa a própria calha do rio como reservatório. Ou seja, a gente não tem grandes áreas alagadas, a gente não tem um prejuízo grande à fauna e à flora do local onde ela está sendo implementada. Dos estudos que a gente já elaborou, 2 usinas já foram ampliadas. A primeira usina que a Celesc já realizou o projeto de ampliação foi da usina Peri, no município de Coritibanos. Lá inicialmente nós tínhamos uma potência instalada de 4,4 megawatts e a gente conseguiu ampliar essa potência para 30 megawatts de potência.
Neste ano de 2021, nós concluímos a ampliação da PCH Celso Ramos, localizada no município de Faxinal dos Guedes. Lá, a potência instalada da usina era de 5,6 MW, e com o projeto de ampliação, a gente passou a ter 13,9 megas de potência instalada, megawatts de potência instalada. O investimento realizado foi de 40 milhões de reais. A ampliação da usina Celso Ramos, ela tende a melhorar a qualidade, a confiabilidade da energia na região, e para a Celesc, ela amplia as receitas, ela fortalece a marca, fortalece economicamente. Lembrando que esses projetos de ampliação, eles estão sempre baseados em planos de negócio, onde que a gente discute, a gente analisa as variáveis que impactam esse projeto, e depois de devidamente aprovado, inclusive os órgãos ambientais, órgãos regulatórios, a gente conduz esses projetos. É importante a população conhecer sobre geração de energia, é um tema que está dentro das nossas casas, quando a gente fala de escassez hídrica e como isso reflete no nosso dia a dia. É importante entender as fontes de energia e como elas afetam o meio ambiente, as mudanças climáticas. É importante sim que as pessoas saibam quais são as fontes de energia que existem no nosso país, como é composta a matriz elétrica do nosso país. A energia é fundamental para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento do país como um todo. Se vocês tiverem mais interesse sobre o tema, podem buscar os assuntos no site da Celesc, que lá a gente tem atualizado diariamente essas informações.